Olá, de volta aqui. Vamos dar continuidade à nossa aula. A tia Lúcia vai dar uma breve lembrada, né? Vai relembrar com vocês a última aula de história, né? Que eu pedi que vocês fizessem a leitura do texto, né? Na aula anterior ainda, né? O dia 20, nós falamos sobre a República, né? A proclamação da República. E aí, gostaria só de estar colocando para vocês aqui como se deu, né, essa primeira república, vamos dizer assim, tá? Então, vamos lá, atenção aqui no que eu vou comentar, tá? Então, a primeira república, pessoal, foi um período, assim, como que a gente pode dizer? Foi um período bastante conturbado, tá? Não houveram muitas mudanças para o povão, não. Tá? Havia grupos, né, que tinham poderes, vamos dizer assim, econômicos, políticos, tinham prestígio social. O que é isso? Eram pessoas importantes da sociedade, né? E aí, o que acontecia? Essas pessoas, né, elas tinham junto ao presidente, né, vamos dizer assim, influenciava aquilo que o presidente ia fazer, tá? Então, o que aconteceu? O presidente, na época, né, precisava do apoio desse grupo forte, né? E quem era esse grupo forte? Era justamente aqueles grupos, né, das fazendas do café, das grandes colheitas do café. O café, naquela época, era um produto, assim, essencial, importantíssimo. Tá certo? E aí, a gente tinha esses grupos, né, com poderes econômicos, políticos, prestígio social, e esses grupos que agiam junto ao presidente, né, ficaram conhecidos como oligarquias, tá? Nessa época, né, da Primeira República, a oligarquia era a oligarquia cafeeira. Por quê? Quem tinha essas condições todas, né, econômica, política e prestígio social, eram os grandes produtores do café, tá certo? Esse período também, a gente tem o famoso, né, a famosa República do Café com Leite. O que é isso? São Paulo era um grande produtor de café, né? Minas, grande produtora de leite, tá? E aí, o que aconteceu? Como eles detinham da maior parte da população, né? Como eles eram fortes economicamente falando, eles combinaram entre si que horas São Paulo lançava alguém, né, para presidente, e no caso São Paulo lançava, Minas apoiava, né? E com isso eles conseguiam eleger um paulista. Depois, Minas, aí era São Paulo, depois Minas. Minas lançava, né, um candidato à presidência. Todo mundo votava no candidato de Minas. E aí elegiam Minas Gerais. Depois era a vez de São Paulo, depois era Minas. Aí vocês vão perguntar, mas e os outros estados, tia? Eles não tinham condições, né? Na verdade é assim, eles também lançavam candidatos, mas eles não tinham votos suficientes para eleger os candidatos deles, tá? Porque em São Paulo e Minas era onde tinha mais gente, tá? Além disso, eles tinham um chamado voto de cabresto, tá? Então, o que era o voto de cabresto? Era um voto aberto, tá? Os coronéis na época, né? Eles trocavam favores com o povo, tá? E além de trocar favores, eles puniam mesmo, davam castigos, né? Físicos mesmos a quem ousasse não votar no candidato, né, dele. Então, os coronéis nessa época, né, eles influenciavam totalmente o voto das pessoas, tá certo? Bom, pessoal,
E esse voto de cabresto é por quê? Porque o cabresto é o que controla ali o cavalo, né? Para que lado ele vai, se ele tem que parar. Então, o voto de cabresto por quê? Porque controlava as pessoas a votar em quem os coronéis mandavam, tá? Então, a gente já sabe que esses coronéis eram da oligarquia cafeeira, né? E que tinham um grande poder ali, tá certo? O que aconteceu durante essa época do café? Houve uma grande urbanização, né? Porque eles começaram vamos dizer assim, construir mansões mesmo, né? Urbanizando as cidades, né? Houve o início de industrialização, tá certo? Porque começa aqui os imigrantes, né? A gente tinha o quê? A gente tinha os escravos, né? Que era a mão de obra, né? Nos cafezais. Com a Lei Áurea, onde eles ficaram libertos, eles precisavam ainda assim, né? De mão de obra. Como eles não podiam mais comprar os escravos, né? Eles perceberam que a imigração era uma estratégia muito boa, né? E aí o que aconteceu? A entrada dos imigrantes no país, né, com esse processo de urbanização, também começa a crescer a mão de obra, né? E aí a gente vai ver que o café, ele vai, vamos dizer assim, a união dessa época, né, do café, da economia forte do café, essa urbanização e essa imigração favoreceu a industrialização, tá certo? Bom, voltando aqui ainda, surgiu então nessa época, tá? Um movimento chamado tenentismo. Então a gente tinha o coronelismo, que era do voto de cabresto, né? Que eram aqueles grupos que detinham poder econômico, político, prestígio social, né? E aí surgiu, né, o tenentismo. O que era o tenentismo? Eram tenentes, principalmente, né, que não aceitavam, né, essa oligarquia, né? Então, o que eles pregavam? Pregavam o fim dos privilégios das oligarquias, né? O fim do voto de cabresto, e eles queriam instituir o voto secreto. Queriam também um poder centralizado, né? Tirar desses grupinhos, né? E aí, pessoal, o que vai acontecer? A gente vai ver, né, que esse movimento, né, o tenentismo, o que fez? Até então, foi aquilo que eu comentei com vocês. São Paulo e Minas, eles revezavam lá quem ia ficar na presidência. E eles garantiam ali os seus presidentes mediante o voto aberto, o voto de cabresto, né? Pelos coronéis, tá certo? O que aconteceu? Com esse movimento tenentista, né? Eles querem acabar com isso. Então, o que eles fazem? Nessa época, né, ainda tem as eleições, né, em 1930. E aí São Paulo e Minas entraram em conflito. Porque até então, a época era São Paulo, da outra vez era Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Dessa vez eles entraram em conflito. Por quê? Porque São Paulo tinha conseguido eleger o candidato deles, né? Que era o Washington Luiz, tá? Então, dentro da lógica, seria a vez de Minas indicar um nome para presidente, todo mundo apoiar, certo? Só que o que aconteceu? São Paulo não cumpriu com o acordo. E eles lançaram um novo candidato à presidência, tá? Chamado Júlio Prestes. O que aconteceu? Aconteceu, né, que teve, né, a eleição, tá? Nessa eleição, São Paulo conseguiu eleger de novo, né, o candidato, tá? Júlio Prestes.
Mas o que aconteceu? Esse movimento, né, fez o quê? Com que quando antes de Minas, de São Paulo, né? Antes era candidato o Júlio Prestes, né? Aí Minas era a vez de Minas, né? Como eles não tinham o candidato deles não ia ser aceito, Minas Gerais se aliou, né, com o Rio Grande do Sul, que estava lançando o Getúlio Vargas, tá? Só que o que aconteceu? O Júlio Prestes de São Paulo ganhou. Porém, antes de haver a troca, né, desse presidente, que era o Washington Luiz, e o próximo seria o Júlio Prestes, que tinha ganhado a eleição, houve um golpe, né? E foi o golpe de 1930. Então, antes, né, de acabar de acabar a época, né, o prazo do Washington Luiz sair e o Júlio Prestes entrar, o que aconteceu? Eles deram um golpe chamado de Revolução de 1930. Essa revolução fez com que o presidente, né, o Washington Luiz, ele fosse deposto, né? Eles tiraram o presidente até então, antes que o outro pudesse subir, né? Eles tiraram, tá certo? E aí, quem é que eles vão colocar na República, né? Na presidência? Vão colocar o Getúlio Vargas, tá? E aí, nós temos uma nova época, tá certo? Então, na aula passada, a gente viu a Constituição de 1891, né? Falamos da política do café com leite, tá? Do voto de cabresto, voto aberto, né? E também, gente, teve a revolta da vacina. O que foi isso? Né? Tava surgindo ali as vacinas, né? Com bastante estudo, porque o povo sofria demais. E aí, o que houve? As pessoas não acreditavam que aquilo era uma coisa boa para elas, ficavam com medo, né? E se vocês olharam no livro de vocês, vocês viam, né, pessoas com panela, né, brigando, o outro forçando com a injeção. Então foi uma coisa de doido, tá certo? Então essa foi a aula passada. Hoje nós vamos, né, falar um pouquinho de democracia, tá certo? O que significa democracia nesses links, tá certo? E a ditadura no Brasil. Então, agora sim nós começamos, né, a falar mesmo. Então vamos lá. Você já ouviu falar em democracia e em ditadura? Você sabe o que significam essas palavras? Então, gente, olha lá. Aqui, ó, nós estamos vendo, né, uma linha cercando uma casa, né? E ali, ó, a partir de então, de 1937, as pessoas foram proibidas de expressar livremente as suas opiniões, principalmente se fossem contrárias ao governo de Getúlio Vargas, tá? Então, aqui é uma ditadura, né? As pessoas não podem ir contra o governo. As pessoas não o governo faz as leis, monta as leis e faz do jeito dele, sem pensar no povo, tá? Esse é um governo autoritário, é uma ditadura. Aqui, ó, nós temos o pessoal vibrando, né? Aqui é o direito de liberdade de pensamento e de expressão, tá? Então, todo mundo pode falar o que acha. Ah, eu não tô gostando disso. Ah, eu não queria isso, né? Não, pode não concordar, né? Mas respeita, tem que respeitar, né? Mas tem livre-arbítrio de poder falar o que acha. Aqui não. Então, na ditadura, é um sistema de governo muito fechado, né? Aqui é um sistema mais aberto, né? Que entende, né? Que quer a participação do povo. Aqui, olha só, é o Juscelino Kubitschek, né? Que esteve aqui em Passa Quatro, foi médico aqui, né?
atuou na Santa Casa, né, na Revolução de 30, tá certo? Aqui, nós estamos vendo, olha só, os policiais, né, atrás, com o cacetete, ó, atrás de alguém que provavelmente o quê? Falou alguma coisa contra o governo, tá? Getúlio Vargas e a ditadura. Então, a gente viu que em 1930, né, ele entra, né, na presidência, mas através de um golpe, né? Depois, se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que teve uma certa época que ele foi bom, né? Mas que ele entrou, sim, né, e manteve uma ditadura. Então, vamos lá. O controle da política no Brasil por paulistas e mineiros na época da política do café com leite desagradava a vários grupos sociais de todos os estados, de outros estados brasileiros, porque ficava entre eles só, fazendeiros e políticos. Esses grupos eram contrários ao governo, pois queriam ter uma maior participação na administração do Brasil. E eles não conseguiam, né, gente? Porque eram as oligarquias, tá? A aliança entre paulistas e mineiros entrou em crise em 1930, quando o presidente Washington Luiz, que era paulista, não cumpriu o acordo da política do café com leite, ou seja, seria a vez de Minas. Em vez de apoiar um candidato mineiro à sua sucessão, como era combinado, ele lançou um candidato paulista, Júlio Prestes. Os políticos mineiros, insatisfeitos com essa atitude, aliaram-se a políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba, formaram a Aliança Liberal e lançaram Getúlio Vargas como candidato para concorrer à presidência. Olha lá. Nas eleições realizadas, 1º de março de 1930, o candidato Júlio Prestes acabou vencendo por uma grande diferença de votos. Os membros da Aliança Liberal, né, Minas, o Rio Grande do Sul, né, a Paraíba, não aceitaram a derrota, alegando fraude nas eleições e, por meio da chamada Revolução de 30, que foi o golpe, impediram a posse de Júlio Prestes. Com isso, Getúlio Vargas assumiu o governo e pôs fim à política do café com leite. Tá certo? Então, olha lá. As primeiras medidas tomadas por Vargas não foram bem aceitas pelos líderes políticos. Por quê? Porque ele anulou a Constituição, fechou o Congresso Nacional e substituiu os governos estaduais, nomeando pessoas da sua confiança para administrar cada estado. Devido a essa situação, em 1932, teve início em São Paulo um movimento chamado Revolução Constitucionalista, exigindo que o presidente convocasse uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o país. Né? O Getúlio Vargas acabou cedendo, né, às pressões. Em 1933, convocou eleições para escolher os deputados que fariam a Constituição. Tá? Nessa época, a gente surge uma novidade, né? As mulheres começam a poder votar, porque até então não podia, lembra? E elas podem também se candidatar a cargos políticos, né? Então, a primeira deputada aqui, ó, Carlota Pereira de Queiroz. Então, gente, aqui tem várias coisas importantes da Constituição de 34. Ó, o voto passou a ser secreto. Tá vendo quando a tia Lúcia falou para vocês do movimento tenentista? Olha lá, o voto passou a ser secreto. O voto feminino foi regulamentado por lei, porque até então a mulher não votava. Idade mínima para ser eleitor foi reduzida de 21 para 18 anos. Então, antigamente, né, antes disso, as pessoas de 21 anos só que podiam votar, não 18. Foi criado o salário mínimo, né? Foi proibido o trabalho a menores de 14 anos. Houve instituição de direitos do trabalhador, né? A jornada de trabalho de 8 horas diária, porque até então eles trabalhavam muitas vezes 10, 12, 14, 16 horas por dia, né? O repouso semanal que não tinha, né? As férias, direito a férias, indenização em caso de dispensa, né, de ser mandado embora, assistência médica. Olha aqui, pessoal, isso aqui foi fundamental e maravilhoso. Olha para nós. Foi determinado o direito à educação a todas as pessoas, tornando obrigatório e gratuito o ensino primário. Gente, isso aqui foi uma revolução, porque até então poucas pessoas tinham acesso à educação, né? Bom,
além de redigir e promulgar, né, a nova Constituição, a Assembleia Constituinte manteve Getúlio Vargas no governo do Brasil, elegendo o presidente. Por quê? Porque ele tinha feito um bom trabalho, né, gente? De acordo com essa Constituição, o mandato de Getúlio terminaria em 38, quando deveriam ocorrer novas eleições. Porém, em novembro de 1937, olha só o que o Getúlio Vargas fez. Então, nem chegou a esperar a eleição. Em 37, com apoio dos militares, fechou o Congresso e implantou o Estado Novo. Gente, esse Estado Novo foi a ditadura, que durou 8 anos. Foi um caos, uma loucura na vida do povo. Tá? Após a implantação da ditadura, uma das primeiras medidas adotadas foi a anulação da Constituição de 1934 e imposição de uma nova, que lhe dava poderes para tomar decisões e governar sozinho o país. Vocês estão lembrados de algo assim, gente? Né? Lá na época do Dom Pedro, né? Que quis governar sozinho, que tinha o poder legislativo, executivo, judiciário e tinha um moderador que ele mandava. Olha aqui, ó. Pessoal, e aí foi aí que surgiu, né, a Hora do Brasil, aquele programa, tá? E tinha também o DIP, né, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, tá? Mas isso tudo era usado a favor do governo, né? Na rádio falava só coisas boas do governo. Ainda que tivesse coisas ruins, não se falava só coisas boas. Tudo que ele tinha feito de bom, né? Levando o povo a crer que ele fosse excelente, né? Durante algum tempo ele realmente foi. Mas nesse momento, onde ele quer governar sozinho do jeito dele, não é legal, né, pessoal? E aqui, ó, olha só como puxa pro lado dele, né? As crianças, ele cuidando da menininha, né? Então a propaganda era sempre a favor dele, tá certo? Mas o Getúlio Vargas, né, apesar dos pesares, né, de ter sido um golpe, coisa e tal, nesse momento, esse Estado Novo, né, não foi, vamos dizer assim, dos piores, né? Lógico, sendo ditadura, não é legal, mas não foi um dos piores. A gente vai ver que a ditadura pior mesmo foi a de 64, tá? Mais pra frente a gente vai ver isso. E o Getúlio Vargas, além daquilo tudo que a gente comentou, ele ainda impulsionou a industrialização no país, tá? Houveram instalações de várias indústrias, né, de utensílios domésticos, de calçados, de móveis, né, gerando renda para o país, tá? O Estado Novo terminou em 1945, devido às pressões políticos e militares. Vargas foi obrigado a renunciar ao cargo de presidente, tá? Com a renúncia dele, Eurico Gaspar Dutra assumiu a presidência, né? Outra Constituição, outras novas regras, né? Eleições diretas e secretas. Bom, em 1950, Getúlio Vargas concorreu às eleições e foi eleito. Por quê? Apesar dele ter feito aquele golpe, ele foi muito importante, principalmente para a camada mais carente, né? Imagina as pessoas poderem estudar, imagina ter direitos no trabalho, diminuiu a carga horária, né, do trabalho. Então ele fez coisas boas e o povo não esqueceu disso. Então ele foi eleito para presidente, tá certo? Bom, pessoal, nesse novo mandato, ele deu continuidade ao processo de industrialização no país, criou a Petrobras, empresa de exploração do petróleo, né? Então, está gerando lucro para o Brasil. Durante seu mandato, Vargas encontrou oposição de adversários políticos. Em 54, no auge da crise política, os militares obrigaram-no a deixar o governo. Gente, a gente pode perceber que ele queria muito estar no poder, né? E aí ele não resistiu, né? E ele se matou, tá? Ele se suicidou. Aqui a gente vê na manchete do jornal. Bom, aí em 1955 sobe à presidência, né, o JK, o Juscelino Kubitschek, aquele que a Lúcia já tinha comentado com vocês, que esteve aqui em Passa Quatro, que cuidou, né, dos feridos na Revolução de 30, não é isso? Então, a gente pode perceber, né, que o Juscelino Kubitschek está aqui,
né? Agora como presidente. E ele queria fazer o Brasil crescer em 5 anos, em 5 anos que ele estaria no mandato, 50 anos, né, de impulso, vamos dizer assim, de desenvolvimento, tá? Então, o lema dele era 50 anos em 5, tá? Então, houve realmente muito avanço, mas ele fez muito empréstimo estrangeiro, né? Pegou emprestado muito dinheiro, muitas coisas no estrangeiro, e aí a nossa dívida foi crescendo, tá? O que ele fez de legal? Instalou diversas indústrias, né? Principalmente automobilística, abriu e pavimentou milhares de quilômetros de rodovias, né? De estradas, construiu grandes usinas hidrelétricas. E ele recebia apoio da população, tá? Mas muitos falavam, né, que os empréstimos que ele estava fazendo ia afundar o Brasil, né? Porque, na verdade, sem emprestou, você tem que pagar, né, gente? Tá? Bom, uma das coisas que foi no governo dele, né, e que é falado sempre, né, foi a construção de Brasília, tá? A nova capital do Brasil, tá certo? Que até nesse momento estava sendo no Rio de Janeiro. Lembra? Primeiramente Salvador, quando os portugueses aqui chegaram, na exploração e tudo mais. Depois passou para o Rio de Janeiro para poder escoar o ouro com mais facilidade. E agora sai do Rio e vem para Brasília, né? Lá na região centro-oeste, tá? Vamos lá. Então, Brasília surgiu, né? Conseguiu construir, foi no governo dele. Tá certo? Vamos lá. Ditadura militar. Essa aqui realmente, gente, foi muito difícil. Não vou falar em detalhes, não, tá? Sucessão de presidentes e tudo mais, porque é meio cansativo e a gente já tá estourando no tempo. O que aconteceu, né, na ditadura, tá? Em 1964, no dia 1º de abril, tropas do exército ocuparam as principais cidades do país e deram um golpe militar. O presidente João Goulart teve que sair do país para não ser preso. Então, isso é golpe, gente. Eles não foram, né? Não houve eleição, não era para acontecer, foi golpe, tá? E o que isso acontece? Né? Os militares tomaram o poder e indicaram o Marechal Castelo Branco para ser o novo presidente do Brasil. Logo que os militares assumiram o poder, teve início um período de desrespeito dos direitos dos cidadãos. Todas as pessoas que eram consideradas adversárias do governo podiam ser presas e exiladas. Exiladas é mandada para fora do país, tá? Então, se eles cismassem que alguém estava falando contra ou que alguém era contra, né, a forma de governo instaurada, essa pessoa podia ser presa, exilada. Para escapar das perseguições, muitas pessoas fugiam para outros países ou passavam a viver às escondidas. Muitas pessoas nessa época, pessoal, sumiram, né? Se sumiram, a gente pode imaginar o que aconteceu, né? Muitas mesmo. Foi um período assim muito cruel, tá? Em 67, os militares fizeram uma nova constituição que cancelava as eleições diretas para presidente da República. Né? Então, o povo não podia mais escolher. No ano seguinte, criaram uma lei que permitia a prisão de qualquer pessoa que se manifestasse contra o governo. Gente, qualquer pessoa. Imagina se eu comentasse com vocês isso que eu estou comentando agora, né? Eu podia ser presa, tá? Houve a censura. O que era a censura? Eles proibiam tudo quanto é meio de comunicação de falar contra o governo, tá? Todo quanto é meio de comunicação. Tá? Então, aqui, né, para demonstrar a censura, né, eles colocam essa flor, né, porque a notícia que ia colocar aqui foi censurada. Não passou, eles não deixaram, tá? Mas muitas pessoas, apesar da censura, tentavam burlar essa censura, né? Falavam em músicas e tudo mais. Lógico, de uma maneira muito escondidinha, mas denunciavam a situação que estavam vivendo, tá? Apesar da repressão e falta de liberdade durante o governo militar, nosso país passou por um período de crescimento econômico. Nesse período, várias empresas multinacionais se instalaram no Brasil, né? O governo investiu muito dinheiro na realização de grandes obras, como a hidrelétrica de Itaipu e a Ponte Rio-Niterói.
E como é que cresceu desse jeito? Porque foram feitos empréstimos estrangeiros, né, pessoal? Nossa, já estamos no final. E aí, com esses empréstimos, a nossa dívida externa, né, acaba levando o país a uma crise econômica, tá? Então, assim, foi um período muito complicado, muito difícil, tá? Onde as pessoas sofreram demais, tá? Demais mesmo, tá? Muitas pessoas foram torturadas nessa época, muitas morreram, né? Muitas sumiram, muitas foram exiladas, tudo porque ou falaram contra o governo ou porque se expressaram e eles acharam que era contra o governo, tá? E a democracia, gente, é o poder do povo, né? Logo que cai a ditadura, né, vem a redemocratização, tá? Então eu vou pedir para vocês que assistam a esses 2 links, né? Era uma vez a democracia e o que significa democracia, para que vocês possam depois responder às atividades, tá? Esse aqui eu gostaria de explicar para vocês, ó. O túnel ferroviário da Serra da Mantiqueira, localizado no alto da Serra da Mantiqueira, na divisa dos estados de Minas e São Paulo, foi inaugurado por Dom Pedro II em 1881. Este túnel, conhecido por nós passaquatrenses, foi palco da Revolução de 32. A Revolução Constitucionalista exigia uma nova Constituição para o país. Getúlio Vargas acabou cedendo às pressões e, em 1933, convocou eleições para escolher os deputados que fariam a Constituição. Nessa Constituição, foram feitas mudanças importantes, né? Aí vocês vão olhar no livro de vocês, né? Quem não tem o livro, olha no PDF que a tia manda, tá certo? Para poder responder. Então, as mudanças que foram feitas, tá? Aqui fala do presidente que queria mudar, né? Fazer o Brasil crescer de 50 anos em 5, tá? Aqui fala do golpe, né? Do golpe militar. E aí, aqui eu pergunto sobre a monarquia, a ditadura e a república. Monarquia é o rei, né? A pessoa nasce rei e vai morrer rei, né? A menos que renuncie. Mas se ele renunciar ou se ele morrer, quem é que fica? O filho, né? É hereditário, passa de pai para filho e o poder é vitalício, tá? Então, a gente não pode fazer nada contra a monarquia. Se tá o rei lá, se a gente fizer qualquer coisa, a gente pode sofrer grandes consequências. Na ditadura, também é um poder autoritário, onde o ditador faz o que ele pensa, do jeito dele, não pensa nas pessoas, no povão, né? Também as pessoas que são contra isso, que se manifestam, elas são presas, torturadas, mortas, né? Exiladas. E na república é o nosso sistema agora, né? A cada 4 anos, a gente escolhe um presidente. Esse presidente fica lá e, se ele for bom, a gente repete o voto. Se não, a gente muda, né? Então, aqui a gente tem a oportunidade de mudar. Para você, quais, né, desses tipos de governo você gostaria para você? E por quê? Tá certo? Então, pessoal, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Desculpa o tamanho do vídeo, né, é do vídeo mesmo, porque é uma parte da história que é meio complicada. Se a gente não entender, se a gente não pegar do comecinho, né, o fio da meada, a gente não consegue, tá bom? Então, leiam direitinho, estudem bastante, porque vocês são 10, tá certo? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, muita paz e muita saúde. Tchau, tchau.